Opa, e aí? É irônico porque eu disse que seria rápido e que eu já estava em produção desse vídeo. E, bom, já tem mais de um mês que o vídeo lançou e eu não tinha terminado ele ainda. E, bom, eu tô aqui pra terminar, então essa é a parte 3 do Dark Souls 3. É um episódio especial, né? Parte 3, Dark Souls 3. Vamos lá. Bom, vamos continuar exatamente de onde a gente tinha parado, que era aqui na Catedral das Profundezas. Eu tava meio que explorando essa igreja enorme, e eu com certeza não pesquisei o nome online. E meio que essa área não me agradou muito, eu não gostei muito dela, não vou mentir. Mas eu dei uma explorada boa nela, eu encontrei um outro mímico ali, eu derrotei ele, é bem mais fácil do que o anterior. O que é muito bom, né? Porque eu não precisei depois voltar pra derrotar ele. E eu depois encontrei um outro guerreiro, onde eu lutei com ele. ênfase e muitas aspas no lutei. Bom, eu mais apanhei do que realmente bati nele. Mas no final eu fui vitorioso, então é o que importa, né? E depois dele eu fui enfrentar uma aranha. Que é. Bom, é uma aranha só. É meio. Eu não sei se é um mini-chefe, porque ele não foi tão difícil quanto esse soldado. Mas ele deu um item. Não sei definir direito se foi uma grande luta ou não. Assim que eu derrotei essa aranha, meio cachorro, meio besta, eu decidi dar uma explorada no teto dessa igreja, onde eu não achei nada muito interessante ali, só achei uns inimigos mesmo convencional, um lugarzinho, mas isso não me impediu de morrer de maneira idiota e besta. Seguindo em frente e ignorando completamente a minha morte, eu achei uma alavanca que quando eu subia trancava aquela área onde eu tava. E mais à frente tinha um gigante, então foi bem rápido pra eu entender o que eu tinha que fazer, era só atrair ele e prendê-lo. E foi o que eu fiz. O que é chocante, porque eu fiz de primeira, eu limpei um pouquinho ali a área, porque tinha as gosminhas que são horrorosas de matar. Mas depois de eliminar elas, eu peguei o gigante e tranquei ele ali e continuei meu caminho. Após prender esse gigante, eu fiz o único caminho que estava disponível, né? Que no caso era subindo ali a escada e seguindo em direção ao grande salão, onde eu encontrei o nosso próximo chefe, ou chefes no caso, os Diáconos das Profundezas. E eu tenho que dizer que pra mim essa foi a pior luta, sem sombra de dúvidas, de chefe até esse momento. Eu já sabia como é que era esse chefe, como eu já falei, tipo, anteriormente. Eu conheço até que bastante do jogo, não cheguei a ver tudo que tem nele, mas eu conheço bastante. E esse é um dos chefes que eu conhecia. Eu sabia que muita gente não gostava dele, eu sabia que ele era muito ruim, era uma decepção para Dark Souls 3. É a decepção dos jogos de Dark Souls. Só que eu acho que eu também não esperava que ele fosse tão ruim assim. Essa luta teve 2 minutos, foi tipo muito rápida. Tem muita coisa nela que é muito esquecível. Por exemplo, tem um tipo de nuvem que fica em cima dessa fase e ela vai abaixando conforme você vai lutando. E isso dá hit kill, que é uma maldição, que mais pra frente eu também morri pra ela. Só que aqui eu não morri. E acabou que eu achei ela horrorosa, então eu só desisti dela. Foi uma luta horrível. Pra mim foi a pior luta até esse momento.
Assim que eu derrotei os diáconos, eu segui de volta pro pântano para seguir pro outro lado, que como eu havia dito antes, ele é dividido pro lado da esquerda e da direita. Então eu tava voltando para seguir pro lado da direita, porém eu acabei sendo invadido por dois espíritos. Foi uma luta interessante, mas no final eu acabei perdendo, porque era um mago e um cara batendo de frente, e eu não consegui lidar com os dois. Após essa derrota nessa invasão, eu segui em direção ao forte de Faron, que é esse pântano horroroso, que a gente tem uma simples missão: apagar 3 fogueiras que estão espalhadas por todo esse pântano, para poder abrir uma porta que fica do outro lado, pra gente poder seguir em direção às catacumbas. Eu acabei perdendo a gravação da terceira fornalha sendo apagada, porém ela não é tão importante. Ela só serve para mostrar que a porta realmente abriu. E seguindo por esse caminho que foi liberado assim que a gente abriu a porta, né? A gente chega no boss que pra mim, até esse momento, é o chefe mais importante que tem, os Abyss Watchers. Ao contrário do que eu normalmente faço, só comentando dos outros chefes, esse eu tenho que dedicar um momento só pra falar do quanto pra mim ele é maravilhoso. Porque foi ele quem me fez desistir da primeira vez que eu joguei. Porque, como vocês viram nas gameplays, eu primeiro segui pelo castelo e aí agora que eu vim pro pântano. Só que, quando eu joguei pela primeira vez, eu não segui essa rota, eu segui primeiro pelo pântano, que é um pouquinho mais difícil. E acaba que na época eu não sabia jogar direito, não que eu sabia muito agora, mas na época eu sabia menos ainda, né, no caso. Então eu morri muitas vezes pra eles. Eu acho que, tipo assim, na gameplay aqui que eu gravei, foram umas 3 vezes. Só que na primeira vez que eu realmente cheguei a lutar contra eles, eu acho que eu morri mais de 20 vezes. Eles me fizeram desistir do jogo completamente. Porque eu tinha perdido muitas vezes e eu não tava aguentando praticamente. Porque eu não sabia do caminho do castelo, eu só sabia desse caminho pelo pântano. Então, pra mim, eu era obrigado a lutar contra eles pra depois continuar. E acabou que a minha escolha de building naquela run foi muito horrível. Então, cheguei nessa parte, eu só apanhava pra eles. E então, pra mim, derrotar eles é muito maravilhoso. Sem contar que todo esse cenário deles é maravilhoso demais. Toda a ideia, a construção, até a segunda fase, que é quando ele absorve todos os corpos e se torna só um, com o abismo, é muito maravilhoso. Sem contar a música dessa luta. O que eu não cheguei a comentar muito nas outras lutas, eu deixei elas de fundo. Só que essa daqui eu queria dedicar um pedacinho especial, porque eu acho muito fantástico. Como ela começa com um pequeno badalar de sinos e depois ela troca pra uma capela maravilhosa. Então eu vou deixar um pouquinho dela pra vocês ouvirem e depois eu já vou trocar diretamente já pra eu derrotando ele.
assim que a gente derrota os Abyss Watchers, uma passagem é aberta no fundo dessa cripta, que nos leva às catacumbas de Carthus, que é um dos lugares que eu mais odiei, eu não vou mentir. Eu vou estar deixando essa parte das catacumbas de Carthus passando aí bem rápido no fundo, porque, sendo bem sincero, é uma parte muito chata. Não tem, não tem nada de interessante nessa parte. É só a gente andando, encontra um esqueleto, ele morre, aí você espera um pouquinho que ele levanta já de novo, e isso são com quase todos, só os especiaizinhos ali, que são os mais fortes que não. Só que é uma parte muito chata, onde é só isso, tipo, você vai, anda, aí você leva um caminho sem nada, e aí você descobre que na verdade é uma parede secreta. Aí você vai, tem um item, e você descobre que é só uma outra forma de chegar pro caminho verdadeiro. E nem é um grande atalho, não é nem nada do tipo, é tipo, leva pro mesmo lugar. É um ponto que eu morri uma hora, e quando eu voltei era só eu virar do lado, e eu já tava lá onde eu tinha morrido. Então, tipo, era só pra achar uns itens, tipo, que era um encantamento de arma, e nem foi tão útil assim, eu não tô utilizando eles por enquanto. Não tô vendo a necessidade de utilizar. Tô preferindo muito mais tentar realmente lutar do que tentar colocar 20 mil encantamentos, melhorar não sei o que. Então essa parte foi muito chata, foi só andar praticamente. Então não teve nada de muito interessante também, que necessite ser comentado, né? Depois de muito andar por esse lugar todo, a gente chega numa ponte que, quando a gente se vira, a gente tá sendo seguido por um monte de esqueleto e a gente consegue quebrar essa ponte. E assim que a gente quebra ela, ela se mostra ser uma escada que nos leva para uma pequena área ali secreta. Tem um caminho que a gente consegue continuar, né, depois da ponte, só que também tem essa área secretazinha, onde eu só dei uma olhada ali por cima mesmo, só liberei a fogueira pra, se eu quisesse voltar depois mesmo, e eu voltei pra ver em relação ao que tinha depois da ponte. Eu apresento pra vocês o Alto Lorde Volnir, que é esse esqueleto gigante que fica preso dentro de um cálice. Ele não é um chefe muito difícil, eu não vou fingir que eu não gostei de lutar contra ele. Não é igual o Diácono das Profundezas, que é simplesmente horrível a luta. Ele é uma lutinha legal, ele fica invocando uns esqueletos ali no meio da luta, porém a minha maior reclamação é que não dá pra acertar. Por causa que você pode tentar matar ele só batendo na mão dele, ou então você pode quebrar os braceletes dele, esses amarelos gigantes brilhando. E com eles você consegue derrotar ele bem mais rápido. O problema é que eles praticamente são inacertáveis, você não consegue acertar eles direito praticamente. Foi bem difícil para eu conseguir acertar eles, e para matar ele foi mais difícil ainda, porque eu tinha que praticamente pular e bater nele, e a maioria das vezes eu não conseguia ter esse espaço para conseguir pular. Mas eu derrotei ele até que rapidinho. Eu passei um pouquinho de raiva, né, por conta dessa parte de ter que pular em todo ataque para acertar. Mas eu derrotei ele na quinta tentativa, então não foi nada muito difícil.
Depois de derrotar o Vonir, só havia realmente um lugar para eu poder seguir. Sejam todos bem-vindos a... Depois de todo esse caos e destruição, me diga, Inaceso, essa vista o agrada? Espero que sim, pois esse é apenas o começo.